O governo japonês lançou um aplicativo do próprio governo para incentivar os japoneses a conhecerem as suas cara-metades, né? Vamos dizer assim. Por quê? Há um declínio no número de nascimentos em todo o mundo. Antes era só nos países mais desenvolvidos e hoje atinge até os países do terceiro mundo, como é o caso do Brasil. E eu faço vários apontamentos sobre isso, há várias teorias, né? Começo falando sobre décadas atrás, onde apenas o homem impunha os seus desejos e etc. E de uns anos para cá, as mulheres começaram a ter uma voz mais ativa no tocante a essa escolha, que deve ser uma escolha, sobretudo, do casal, mas quem dá a luz é a mulher. Então eu gostaria de suas observações a respeito desse momento que nós estamos vivendo, onde as mulheres, muitas delas preferem ter filhos com mais idade, e essas escolhas, em alguns casos, que são definitivas, ou seja, de não ter um filho, Leilani. Sim, existem mulheres hoje escolhendo não ser mãe, por conta de vários fatores, mas um deles é a questão mesmo de querer colocar a carreira em primeiro lugar. Eu vejo nisso. Eu vejo que é essa necessidade de estar provendo a segurança que os homens não estão provendo a elas, ou seja, elas estão casando mais tarde, focando mais na carreira, porque isso está dando mais segurança a elas, e isso está postergando ou anulando a maternidade. Então eu falo que, na verdade, está faltando esse posicionamento do patriarca e da matriarca, de constituir uma família. E ali os dois, como casal, tornar-se uma família mediante a vinda dos seus filhos e ali prosperar nesse matrimônio. Então esse formato que era padrão e natural dos nossos ancestrais, onde as mulheres cuidavam do lar, dos filhos, da educação, a educação escolar, espiritual, a nutrição, isso se perdeu. E é isso que eu chamo a atenção das mulheres, porque a mulher não foi feita para prover a segurança e o provimento financeiro da família. Mas o que está acontecendo hoje? O fato delas estarem realmente desprotegidas está fazendo com que elas deixem de lado essa questão de fazer um filho para constituir uma família. Então, elas estão colocando em primeiro lugar a carreira, Roberto. E isso, muitas vezes, a mulher até tem o desejo de ser mãe, mas ela não está dando conta de tudo isso, porque ela se sente sozinha nessa obrigação que às vezes a sociedade impõe a hora que ela se torna mulher, fala: "E aí, você vai casar? E aí, você vai ter filho?". Então ela se sente pressionada assim, mas às vezes ela acaba colocando toda a sua atenção na carreira, porque ela também tem um meio de se justificar o fato de não ter casado ou não ter um filho. Então eu vejo sim mulheres que estão postergando ou anulando a maternidade. Uma outra questão também, Leilani, a vida de uns anos para cá, ela, tudo bem, todos estamos mais conectados, etc e tal, mas a vida tem se tornado mais difícil. Você acredita que algumas mulheres, até por não encontrarem segurança, como você falou, né, de proverem suas próprias vidas ao lado de alguém, tem pensado duas vezes mesmo de trazer ao mundo uma criança, né, com tanta divisão, com tantos acontecimentos ruins, fenômenos climáticos e tal? O mar não tá para peixe, não, né, Lelani? Sim, falo que quem conhece as profecias bíblicas não tem filho nesse tempo aqui, que realmente nós estamos vivendo tempos difíceis, principalmente para educar filhos. E eu sempre falo, se você não tiver tempo para educar filho, não tenha filhos. Porque não adianta a mulher colocar a carreira em primeiro lugar e colocar terceirizar a educação do filho, e já colocar na creche aquele bebê, na escolinha particular, e achando que lá você vai estar
educando valores e princípios. Essa criança está carente, essa criança já vai crescer com um vazio muito grande, existencial, e no mundo de hoje, onde o acesso a todas as coisas de vício é muito maior do que antigamente. Então, eu vejo assim, os hábitos mesmo, quem educa? Hábito alimentar, quem que educa? É dentro de casa. Então, o que eu vejo são mulheres, às vezes, querendo fazer um filho ali e tal, mas não tendo tempo de cuidar dos seus filhos. Então, nessa situação, eu falo, não tenha. Porque o filho demanda tempo, Roberto. Eu quis muito ser mãe. Eu falo que a maternidade é a coisa mais linda do mundo, porque eu vivi realmente, plenamente os 9 meses. Eu dei aula o tempo todo na academia, então eu vivenciei essa experiência de maternar, de estar ali gerando uma vida e se exercitando, que é uma coisa fantástica. Eu treino grávidas, eu falo o quanto é benéfico você se exercitar estando grávida, isso se você puder, porque tem mulheres que realmente têm uma complicação durante a gestação e precisa de repouso absoluto. Mas falando de uma grávida normal, ela pode se exercitar e é muito benéfico. E eu sempre tive o privilégio, já treinei mais de 15 mulheres grávidas. Então eu gosto muito desse momento e eu só pude ser uma profissional melhor para uma gestante, hora que eu gestei. E eu coloquei esse corpo em movimento estando grávida, que é uma experiência incrível. E meu filho nasceu extremamente saudável. Então isso é muito bom. Então eu falo que você tem que estar pronta para essa maternidade, não só a questão biológica, o relógio biológico apitou, eu tenho que sair correndo para fazer um filho. Eu tenho que estar pronta mesmo, mentalmente. Como educar, como ser mãe, como interromper a tua carreira, como ganhar menos dinheiro, porque agora eu tenho que cuidar de um filho. Eu vou estar nesse momento de maternar. É um chamado, Roberto, é uma fase. É uma fase arquetípica da mulher muito importante. É um chamado. E mesmo você tendo filho, dando à luz a um filho, nem sempre você aceita a maternidade. Você pode gerar um filho, dar à luz, mas você nega a maternidade, você delega. E isso é um ato de irresponsabilidade dentro da maternidade, porque essa criança é carente, essa criança não constituiu a sua autoestima. Ela já vai ter uma fase, de repente, oral que não foi suprida. E se ela não é suprida nessa fase oral, o que que ela pode se tornar amanhã? Um adulto que vai comer compulsivamente, que vai buscar nos seus vícios de fumar, de beber, porque não houve uma nutrição, principalmente no primeiro setênio. Então eu sempre oriento, cuide no primeiro setênio, é fundamental, mãe. Depois dos 7, o filho vai para o universo do pai, do mundo, mas de 1 a 7 anos é muito importante a mãe maternar. E outra, eu falo bastante que quem tem supervisão é mãe, pai. Quem tem visão, babá, professora. Mas quem vai ter a supervisão da educação e construir esses valores tem que ser a mãe, tem que ser o pai. Não adianta delegar. Então não adianta você empurrar e terceirizar. Então, você tomou a decisão de ser mãe, então esteja preparada para maternar, porque é muito importante. E a infância, ela tem um papel tão importante na sua vida adulta, porque é o chão que você vai pisar o tempo todo. Então, o adulto vai o tempo todo trazer reatividade relacionada a traumas infantis e tudo aquilo que não for suprido dentro do ventre da sua mãe. Então é muito importante o papel da mãe. Ela nutre, principalmente a autoestima. Então, olha como é importante a gente estar pronta para maternar. E algo que nós não falamos aqui também, né? Esquecemos, né, Nelane? Ser mãe exige renunciar a muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu parei bastante a minha vida profissional, viu, Roberto? Diminui bastante, porque antes eu falava, eu sempre digo isso, eu tinha 12 horas para trabalhar. Então, era muito fácil isso. Então eu trabalhava manhã, tarde, noite, enfim, eu não tinha outro ser para cuidar e para educar e para se preocupar, porque hoje eu vejo muito pai e mãe delegando a educação a um celular. A criança está o tempo todo sendo hiperestimulada com um aparelho eletrônico e aquilo está danificando uma estrutura familiar e todo o processo cognitivo de aprendizado
motor e psíquico de uma criança. Então eles estão tão cansados por uma rotina exaustiva mesmo, de trabalhar, os 2 trabalham. E às vezes a mãe também está nesse vício de celular, porque não está afim de educar. Educar cansa, Roberto, é cansativo falar todos os dias a mesma coisa. Só que nós não podemos esquecer que os nossos pais fizeram isso por nós também. Só que nós estamos vivendo nesse mundo altamente estimulado por dopamina rápida, né, prazeres e compensações rápidas, e agora um tablet e um celular está funcionando como uma babá para o nosso filho. Tó, fica quietinho aí que a mamãe vai jantar agora, tá? Tó o celular. Antigamente a criança só tinha uma estimulação dentro de casa com um joguinho ou então uma televisão. Agora não, agora ele está saindo, ele está indo para a praia com o celular na mão. Ele está sentado tomando sol na praia, mas ele não está nem conectado com a natureza, porque ele está jogando na cadeira de praia. E eu observo isso, sai para almoçar, todos na mesa estão com o celular. Então, isso é triste, é uma realidade muito triste. Então eu vejo que os pais não têm que estar muito atento a isso, a essa oferta demasiada dessa estimulação precoce na mão de uma criança. Porque isso está sendo uma negligência de pai e mãe. Eu estou terceirizando a educação para um joguinho, para um YouTube, e isso não é nada construtivo. E isso é extremamente, eu falo que isso daí já é uma droga na cabeça de uma criança. Amanhã ela vai procurar o quê? Qual é a dopamina que ela vai buscar lá fora? Porque daqui a pouco esse jogo não vai ser suficiente. Então é isso que eu sempre chamo a atenção, é isso que eu estou preocupada nessa geração de crianças, nessa geração de mães que estão extremamente cansadas. Não estou aqui para julgar. Nós estamos muitas vezes sendo exigidas demais, onde nós estamos deixando de cuidar do bem mais precioso da nossa vida, que são os nossos filhos. Bacana. É isso aí. Bom, semana que vem, Nelani, tudo indica que teremos uma participação no Dia dos Namorados. Eu até queria adiantar o assunto, vou pedir para o nosso operador, o J Neto, colocar aí. Olha lá, um carioca gastou R$ 40.000 para Ai, distribuir 50 outdoors lá no Rio de Janeiro. Procura-se uma namorada. Ele estava cansado de entrar nesses sites, né, de relacionamento. Aí ele resolveu colocar. Tem é. mais de 500 interessadas e aí ele não quer passar o Dia dos Namorados solitário. Olha, podemos falar sobre isso, viu? Porque muitas pessoas querem namorar, mas não estão disponíveis para o namoro e muito menos para casamento. Então, para você arrumar um namorado, primeiro você tem que estar disponível. E outra questão muito importante é você se namorar antes de namorar alguém. A importância de estar na sua solitude, estar confortável na própria pele e que você possa se tornar uma pessoa magnética e não dependente emocional. Porque se você quer atrair um homem com valores e princípios, primeiro você vai ter que se tornar essa mulher de virtudes. Falaremos sobre isso na próxima semana, minha amiga. Por enquanto, muitíssimo obrigado. Lembrando que você pode recuperar a entrevista da Leilani daqui a pouquinho no site, no portal da Tribuna de Limeira e no Farol também. Minha amiga, muitíssimo obrigado. Curta esse mês junino com muitas festas. Adoro o friozinho, vamos tomar uns vinhos, queijos, é muito bom, né? E colocar roupa bonita, que adoro o inverno para a gente se produzir mais. É isso aí. Valeu, até semana que vem. Até!